Fala galerinha, tudo beleza? Pessoal, eu tô aqui hoje pra gente revisar um pouquinho a respeito dos números inteiros relativos, certo? Pessoal, vamos abordar a seguinte situação aqui, olha. Imagine que a gente tenha na nossa conta um saldo positivo, certo? Saldo positivo de R$ 100. Bom, amanhã tem uma conta, certo? Que vai ser debitada no valor de R$ 200. Bom, pessoal, como que eu posso representar essa conta aí? Eu posso representar com um sinal de negativo, certo? Esse valor será retirado da minha conta. Então, olha, um valor de R$ 200 aí que eu vou ter que pagar, certo? Agora a gente vai imaginar o seguinte, olha. Se eu tenho apenas R$ 100 no banco e eu tenho que pagar essa conta de R$ 200, é porque eu vou conseguir pagar apenas R$ 100 dela, certo? O que vai acontecer? Eu vou ficar devendo R$ 100, ok? E eu represento isso aqui, olha, com um sinal de negativo, um sinalzinho de menos, certo? Então, os números inteiros relativos aí, pessoal, são o quê? São os nossos números positivos e negativos. E esses números negativos, eles surgem o quê? Com o intuito de representar dívidas, certo? Ele pode ser usado para representar dívidas. E existem vários outros contextos que nós podemos utilizar esses números inteiros relativos. Por exemplo, quando a gente vai para um lugar que é muito frio, às vezes a temperatura é o quê? -6 graus Celsius, certo? -12 graus Celsius. Então serve para representar também temperaturas negativas, certo? Quando a gente pensa em altitude, certo? Nós temos lá o nível do mar a 0 metros de altitude. Tudo que está abaixo do nível do mar, a gente pode representar o quê? Com um sinalzinho de negativo também. Imagine que a gente tem alguma coisa que está a 200 metros abaixo do nível do mar. Eu posso representar como menos 200 metros de altitude. Isso aqui vai representar que está abaixo do nível do mar, certo? Então, galerinha, aqui eu estou introduzindo para vocês algumas noções de números inteiros relativos, o que a gente pode utilizar aí para representar, utilizar esses números negativos para representar algumas situações, certo? Bom, quem são esses números inteiros relativos então, pessoal? Nós vimos em sala que eles serão representados pela letra Z, certo? Que são os números inteiros. E eles são os números negativos, beleza? Então começa de menos infinito, certo? São todos os números negativos. Então a gente tem -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 e todos os números positivos aqui também, certo? Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos e os números negativos. E é claro que tem o nosso zero aqui também, beleza? Pessoal, como que a gente vai diferenciar os números inteiros negativos quando que eles são maiores e quando que eles são menores? Para isso, nós podemos utilizar o que? Nós podemos utilizar a reta numérica, certo? Na reta numérica, nós temos o que? Nós vamos ter o zero, que vai ser uma referência aqui pra gente, certo? Pessoal, todo mundo que está à esquerda do zero são os números negativos. Todo mundo que está à direita do zero, positivos, beleza? Então a gente começa aqui no zero, então nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, 5 e assim por diante, beleza? À esquerda do zero, nós temos os números negativos. Quem são? -1, -2, -3, -4, -5 e assim por diante. Bom, se eu perguntar para vocês, quem é maior? -5 ou -2?
Pessoal, quanto mais à esquerda um número tiver, menor ele será, certo? O que a gente percebe aqui? Olha, nós estamos comparando o menos 2 com o menos 5. Nós conseguimos perceber que o menos 5 ele está mais à esquerda na nossa reta numérica. Então, ele é menor do que menos 2. Então, nós podemos escrever o seguinte, olha, menos 5 é menor do que menos 2. Então, quanto mais à esquerda um número estiver na nossa reta numérica, menor esse número vai ser. Bacana? Bom, pessoal, já que a gente falou aqui desses números inteiros relativos, tem dois conceitos aqui que eu preciso comentar com vocês, que é o conceito de simétrico ou oposto, certo? Então vamos começar falando aqui de simétrico ou oposto. O que vai ser um número simétrico ou oposto? Pessoal, vamos analisar a reta numérica aqui, certo? Olha, se eu pegar aqui o 3, qual que é a distância do 3 até o 0? Bom, a distância do 3 até o 0, olha, é 1, 2, 3, certo? Beleza. Agora, qual que é o número que está aqui na parte negativa da reta, que a distância dele até o 0 também é 3? É o menos 3, né, pessoal? 1, 2, 3. Então, a distância do menos 3 até o 0 também é 3. Então, pessoal, números opostos ou simétricos são esses números aí, cuja distância até o 0 são as mesmas, beleza? Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que menos 4 e 4 são o quê? Opostos ou simétricos. Por quê? Porque a distância deles até o 0 são iguais. A distância do menos 4 até o 0 é de 4, e a distância do 4 aqui até o 0 é o quê? 4 também, certo? Então, quando as distâncias aí são as mesmas, nós chamamos esses números de opostos ou simétricos. E é fácil da gente reparar aqui, olha, que todo número positivo tem um simétrico aqui no lado negativo, beleza? É só nós encontrarmos esses números aí, cuja distância até o 0 sejam iguais, beleza? E como que a gente representa esse sinal de oposto? A gente pode representar assim, ó, da seguinte maneira, com um sinalzinho de menos. Então, se eu perguntar menos 4, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, olha, oposto. Quem é o oposto de menos 4? O oposto de menos 4 é mais 4, ou apenas 4, certo? Com o sinal de positivo ou sem o sinal de positivo, vai representar sempre números positivos, beleza? Outro exemplo, quem é o oposto de mais 5? O oposto de mais 5 é menos 5, beleza? Então, simétrico, o oposto, tá aí a definição, beleza? Agora eu quero falar para vocês a respeito do módulo. Pessoal, o que vai ser o módulo de um número? O módulo de um número, pessoal, é sempre a distância desse número até o 0, ou até a origem, certo? Como assim, professor? Imagine, olha, deixa eu apagar aqui, que a gente pegue como exemplo aqui o menos 2, certo? Vamos pegar aqui o menos 2 como exemplo. Quem é o módulo de menos 2? Qual que é a distância do menos 2 até o 0? Então, olha, a distância é 1, 2. Então, quem é o módulo de menos 2 é 2, beleza? Quem é o módulo de mais 3? Então, quem é o módulo de mais 3? Qual que é a distância do mais 3 até o 0? É 1, 2, 3. Então, o módulo de mais 3 é 3, certo? Então, pessoal, o módulo vai ser sempre um número positivo, porque nós estamos falando de distâncias. Qual é a distância de um número até a origem, ou seja, até o 0? E a gente representa esse módulo dessa maneira, olha, quem é o módulo de menos 2,
certo? Então a gente representa dessa maneira aqui o módulo. E o módulo de menos 2 nós já vimos que é 2. Outros exemplos aqui só para a gente treinar. Quem vai ser o módulo de menos 17? Qual que é a distância de menos 17 até o zero? É 17, não é, pessoal? Então a distância de menos 17 até o zero é 17. Quem vai ser o módulo de mais 300? Pessoal, o módulo de mais 300 é a distância do 300 até o zero. Isso aqui vai dar 300. Quem é o módulo de menos 1200? Galera, qual que é a distância de menos 1200 até o zero? É 1200, beleza? Então esses aí são os conceitos de módulo, simétrico ou oposto, certo? E alguns contextos aí em que a gente pode utilizar os números inteiros negativos. Lembrem-se sempre que os números inteiros, eles são o quê? Representados pela letrinha Z, certo? E eles são o quê? Os números negativos com os números positivos e o nosso zero, beleza? Então, galerinha, aqui foi uma breve revisão a respeito desses módulos aí, a respeito dos números inteiros, beleza? Dos números inteiros relativos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.